Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar e as principais notícias. Hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro. O programa está começando e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Polícia diz ter novas pistas sobre a morte do detento Daniel Ferreira Chaves, principal suspeito de ter matado Andressa Castilho, a jovem que desapareceu depois de visitar o marido no Compage. Uma falta a cada 4 dias de trabalho. Esses números foram retirados. Esse foi o balanço de alguns parlamentares no ano passado. Esses números foram retirados do portal da Transparência da Câmara Municipal e do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da Assembleia. Na entrevista do dia, o aumento dos casos de conjuntivite em Manaus no período chuvoso. E ainda, após 7 casos de doença de Chagas, FVS alerta para as formas de prevenção e contágio. No quadro Mais Saúde, os sintomas que podem ser considerados normais ou fora do comum no período menstrual. O alerta deve ser acionado se esse incômodo passar a atrapalhar a rotina. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, são 6 horas e 2 minutos, nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente, é muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia flagrante. É só entrar em contato com a gente através da página no Facebook Manhã no Ar, interagir, deixar sua mensagem, seu recadinho. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E uma universitária sofreu um acidente dentro de um ônibus da linha 093 no ramal da comunidade Bela Vista. Segundo a própria vítima, o motorista estava em alta velocidade quando fez uma curva e ela foi arremessada do banco, caiu no chão e acabou fraturando a coluna. A jovem Angélica Silveira, de 27 anos, mora nesta casa, aqui na comunidade Bela Vista. Ela teria saído de casa na manhã de terça-feira para trabalhar. Chegou na parada de ônibus, umas 9h10, e pegou o transporte coletivo da linha 093, umas 9h15. Entrou, pagou a sua passagem e no momento que ela sentou, foi aí que tudo aconteceu. O motorista já estava em alta velocidade, desceu uma ladeira e mesmo assim continuou em alta velocidade. Com o impacto disso, a jovem acabou sendo arremessada. Ficou com falta de ar e não conseguiu comunicar o motorista. Foi então aí que os usuários do transporte perceberam que a jovem estava caída no ônibus. Foram eles que tentaram pedir para o motorista parar. E mesmo assim, ele não atendeu ao pedido, chegou a olhar a jovem caída e mesmo assim não deu nenhum tipo de auxílio. E ela teve que sair do ônibus. Fez isso mesmo com as dores. A jovem acabou ligando para o pai dela. Ele estava sem carro e ela recebeu um auxílio de pessoas estranhas que estavam passando pelo ramal da comunidade Bela Vista. Ela foi encaminhada para o hospital João Lúcio e foi constatado, segundo os médicos, que você tinha sofrido uma fratura na sua coluna. O que os médicos te falaram inicialmente? Eles só disseram que eu tinha que fazer os novos exames para verificar se eu ou continuaria com isso daqui por 3 meses ou teria que fazer uma cirurgia. Aí nós teríamos que marcar um novo ortopedista, que eu marquei agora, aí vou fazer novos exames, talvez uma tomografia para verificar realmente como está a situação da minha coluna. Esse foi o local onde ocorreu o acidente. Nessas imagens é possível perceber esse ônibus que passa em alta velocidade por aqui. Ele não é o 093, mas assim como esse motorista, muitos que costumam trafegar durante o dia aqui costumam dirigir assim, em alta velocidade. Vocês alegam, aqui os próprios moradores da comunidade, que não é de hoje que esse motorista, identificado apenas como Rosivaldo, costuma dirigir assim pela estrada. Sim, bem dizer, todos eles, tanto a linha 119 quanto a linha 093, eles andam em alta velocidade nessas estradas. As estradas já estão bastante esburacadas e aqui do ramal Bela Vista ela é uma estrada estreita, então ela é muito perigosa. Então, outras pessoas realmente relataram
de vez em quando se machucam pela essa alta velocidade com que eles andam. O que é isso? Isso é um colete para estabilizar minha coluna. Por enquanto, porque eu tenho que ficar com ela com 3 meses, então eu tive que comprar, realmente tirar de nosso dinheiro para comprar este colete. E que situação, né? A jovem sai de casa para realizar os seus compromissos, a Angélica trabalha, a Angélica faz faculdade. Por conta desse acidente, agora ela está imobilizada na cama, não consegue andar se não for com a ajuda dos parentes e dos pais. O teu desejo é que pelo menos você seja ressarcida e que o motorista seja punido, né? Sim, porque isso me prejudicou bastante. Então, são 3 meses fora da faculdade e do trabalho também. Isso se de repente não, como eu sou estagiária, então meu contrato já está para acabar. Então, pode dizer que eu não continue na escola devido a isso. Então, perca esse estágio. Queria que a empresa, pelo menos, se conscientizasse a respeito disso. A curva que ele fez é uma curva perigosa. E se viesse outro ônibus também em alta velocidade, não seria apenas uma coluna fraturada, mas seria uma pessoa machucada ou até mesmo alguém chegar a óbito. Em nota, a SMTU informou que vai instaurar uma sindicância administrativa para investigar se houve conduta errada do motorista que opera a linha 093 e, caso comprovado algum desvio profissional, como excesso de velocidade ou manobra perigosa, as devidas penalidades serão aplicadas junto à empresa e ao condutor. A nossa produção também entrou em contato com a empresa Global Green, que é responsável pela rota. E em nota, disse que não registrou até o momento esse possível acidente. Mas caso tenha ocorrido mesmo, os familiares da vítima podem procurar o serviço social da empresa, que fará o acompanhamento do caso. E um homem foi preso com identidade falsa após uma abordagem policial. O detalhe é que na delegacia, os policiais descobriram que ele era foragido e tinha uma extensa ficha criminal. Adriano Costa da Silva, de 30 anos, foi preso durante uma investigação da equipe Gladiador aqui do 10º Distrito Integrado de Polícia, que investigava furtos a residências. Na hora de fazer a notificação para que ele fosse prestar depoimento, os investigadores perceberam que ele apresentou um certo nervosismo na hora de mostrar a carteira de identidade. Aí percebeu que se tratava de um documento falso. Após ser dado a voz de prisão em flagrante ao Adriano, ele foi conduzido aqui para a delegacia e aqui descobrimos que ele possui 7 processos aqui no estado do Amazonas, entre roubos, furtos, uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo e até homicídio. O Adriano responde no estado do Pará, inclusive já está condenado a 9 anos de reclusão por tráfico de drogas, ou seja, é uma pessoa de alta periculosidade, que atuava no Amazonas, no Pará e também no Maranhão, que era o local de fuga, né, que ele utilizava para fugir do Poder Judiciário. E ele, imaginando que já estava com mandado de prisão por conta dos crimes que ele cometeu, providenciou essa identidade falsa. Com ele, a polícia apreendeu tudo isso aqui, ó. São 133 michas, que são esses equipamentos que ele usava para abrir fechaduras. Encontramos também essas 133 michas, que são chaves falsas, chaves mestras, que ele utilizava nos furtos que ele estava cometendo aqui na capital, né? Então, abria cadeado, abria portão, portas, ele adentrava até carro com essas chaves. Encontramos também dentro da residência dele um comprovante de transação de câmbio, né, de casa de câmbio. Ele estava enviando 2 milhões de pesos colombianos para a Colômbia a fim de adquirir o material entorpecente que ele enviava para o estado do Pará. Agora, o que acontece com o Adriano? Ele está foragido da justiça, né, considerado, foi agora capturado. O que vai acontecer com ele? Bom, o Adriano vai responder, foi flagranteado aqui no 12º DIP por uso de documento falso e falsidade ideológica. E quem reconhecer o Adriano como sendo o autor de qualquer furto em sua residência ou carro, ou que tem alguma imagem que a gente possa atribuir ao Adriano esse cometimento de crime, eu peço que compareça ao 12º DIP para que a gente possa identificar e dar continuidade no procedimento, para que, enfim, ele possa permanecer preso, né? Porque hoje ele já cometeu tantos crimes e está solto, está foragido, e a ideia é que a gente possa mantê-lo custodiado pelo maior tempo possível, porque já vimos que fora da cadeia ele tende a cometer delitos.
Estamos só na segunda semana de janeiro, mas a quantidade de drogas que já foi apreendida esse ano chama muita atenção. Nos primeiros 5 dias de 2018, foram retirados de circulação mais de 3.200 quilos de drogas. Isso representa quase 1/4 de todas as apreensões do ano passado. Essa droga foi apreendida nas primeiras horas de 2018 por homens do 3º Pelotão Especial de Fronteira do Exército. 2 colombianos foram presos e, com eles, os militares encontraram 750 quilos de maconha do tipo skunk, 100 gramas de cocaína, alimentos e material para acampamento. No segundo dia do ano, uma investigação policial desarticulou uma quadrilha que transportava drogas de Iranduba para Manaus. Agentes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado encontraram 300 quilos de maconha, também do tipo skunk, em uma casa no conjunto Morada do Sol, no Aleixo. O policial militar Robson Almeida Siqueira Filho é apontado como chefe do grupo. Ele foi preso em flagrante com comprimidos de LSD, êxtase e R$10 mil em dinheiro. Os outros membros da quadrilha são Jamerson Alves de Souza, que tinha mandado de prisão em aberto, além de Bruno Albuquerque e Alan Kennedy, que, segundo a polícia, levavam uma vida de festas em apartamentos e iates de luxo com dinheiro do tráfico. Em apenas 2 dias investigando esse caso, os policiais encontraram mais 1 tonelada de maconha. O entorpecente estava escondido nessa casa, no bairro Santo Agostinho. O local era usado pelos traficantes como depósito. Já no dia 5 de janeiro, o 3º Pelotão de Fronteira do Exército fez mais uma apreensão de drogas. 1.200 quilos de maconha do tipo skunk. Houve troca de tiros durante a abordagem. O confronto ocorreu por volta das 10 horas da noite na Vila Bittencourt, que fica no rio Japurá, próximo à fronteira do Brasil com a Colômbia. Mesmo utilizando equipamentos modernos como óculos de visão térmica e noturna, 2 militares ficaram feridos. Os soldados foram atingidos por tiros disparados pelos traficantes. Estão medicados, fora de risco, já estão junto com seus familiares em Tabatinga. As apreensões desse início de ano surpreendem. Dividindo tudo que foi apreendido em 2017, temos uma média mensal de 1 tonelada e 300 quilos por mês. A quantidade de droga apreendida nos 5 primeiros dias do ano já é 2,5 vezes maior do que a média mensal de 2017 e representa quase 1/4 das apreensões de todo o ano passado. Para o secretário de Segurança, o aumento das apreensões está relacionado com as mudanças na forma de atuação das forças policiais. É o aprimoramento da inteligência, a dedicação dos homens do Grupo de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e também dos quadros operacionais de combate ao narcotráfico, que é o tráfico de entorpecentes na cidade de Manaus e em todo o estado do Amazonas, que está a cada dia sendo mais aprimorado. A utilização de novos equipamentos, novas ferramentas, tem facilitado a apreensão de drogas e a tendência é seguirmos avançando nesse sentido. Uma parte do planejamento de segurança é a fiscalização nos rios. O patrulhamento foi intensificado na região metropolitana de Manaus, destino das drogas que vêm do Peru e da Colômbia e que entra no estado pelas calhas do rio Solimões e Japurá. De acordo com a Polícia Civil, este é o ponto final da rota do tráfico, que vem dos Solimões. Segundo a polícia, os traficantes escondem a droga nessa área que fica antes da ponte e daqui atravessam o entorpecente para Manaus em pequenas embarcações. Essa droga que vem dos Solimões, ela normalmente fica nessa parte de Manacapuru e Iranduba, e aí eles deixam em grandes quantidades nessa área e ela é retirada depois em grandes quantidades por lanchas menores que vão levando essa droga. Então, estrategicamente, para eles é um ponto mais seguro, porque eles evitam a fiscalização da ponte. Nos municípios mais distantes, a polícia utiliza canoas para acessar os canais mais estreitos, drones para mapear áreas de cultivo ilegais,
Policiais entram na mata em busca de suspeitos. E também no Alto Solimões, próximo a Tabatinga, a Polícia Federal mantém um posto de fiscalização, a Base Anzol. Lá é realizada uma fiscalização cotidiana de desembarcações que passam pelo trecho com direção a Manaus, proveniente da região de Tabatinga. É uma fiscalização importante, porque tem um viés preventivo e a presença do Estado que se faz na região de fronteira. Nós estamos fazendo os estudos para otimizar os recursos empregados, vamos tentar fazer um alinhamento junto com as Forças Armadas para essa atuação conjunta na região de fronteiras. Pode haver uma realocação ou não, a depender dos estudos que estão sendo feitos, para otimizar os recursos empregados. Os recursos empregados têm um só objetivo: impedir que as drogas cheguem às ruas, onde as consequências sempre são graves. Os jovens sem perspectivas, os jovens sem cidadania, eles são presas fáceis para o tráfico, para a droga e mais do que isso. E hoje eles estão, inclusive, abandonados nas cadeias públicas, o que faz ainda mais aumentar a violência e a criminalidade que passa o estado do Amazonas hoje. E os responsáveis pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica pediram exoneração do cargo depois de confirmar dificuldades nos serviços de perícia, de identificação e do Instituto Médico Legal. Eles afirmam que o problema não é falta de recursos, e sim a má administração da atual gestão. Resultado disso é que, em muitos casos, a polícia depende de laudos periciais para identificar os culpados. E um deles é o de Andressa Castilho, desaparecida há quase 2 meses. A família de Andressa Castilho se mantém na esperança de saber o que realmente aconteceu com a jovem, que saiu de casa para visitar o companheiro no sistema prisional e nunca mais voltou. Eu tenho a dor de esperança, de encontrar ela viva ou morta. É muita saudade da minha filha que eu sinto. E eles sabem que quanto mais o tempo passa, mais é difícil encontrar pistas de Andressa. A família já foi informada de que as investigações da polícia dependem do resultado de laudos feitos pela perícia técnica, que não tem data certa para ficar prontos. Eles disseram que estão dependendo também do exame DNA para começar mais a funda a investigação, porque até agora eles disseram que tem somente uma pessoa aí, mas não sabe, ainda estão investigando, eles também não podem contar tudo, porque está investigação e tudo. Já está estendendo, já vai para 2 meses, aí passou Natal e Ano aqui nessas aflições aqui, não tínhamos resposta de nada até agora, assim, porque ninguém tem resposta para dizer, que onde está, se está ou não está, e nós estamos aqui nessas aflições, entendeu? Para que a polícia possa dar uma resposta à sociedade, é necessário o trabalho de um setor muito específico, o Departamento de Polícia Técnico-Científica. Ele é formado por 3 órgãos: o Instituto Médico Legal, o Instituto de Identificação, onde são feitas as carteiras de identidade, por exemplo, e o Instituto de Criminalística, que é responsável por exames muito específicos, como, por exemplo, o teste de DNA, de amostras de sangue e exames de balística. Ou seja, para que a polícia possa conseguir chegar até um suspeito ou até provar que aquela pessoa realmente é culpada por um crime, os laudos periciais são essenciais. No entanto, o DPTC está passando por uma crise nesse momento. Os 3 diretores que faziam parte desse sistema pediram exoneração nessa semana e divulgaram um documento que foi entregue na Secretaria de Segurança Pública, onde eles explicam as dificuldades enfrentadas pelo departamento. Uma delas seria recursos, que não faltam, estão disponíveis, mas a administração desses investimentos deixa a desejar. Os responsáveis pelo departamento relatam que R$500 mil, que seriam usados para consumo, e outros R$700 mil, que deveriam servir para pagar serviços, foram remanejados. Mesmo assim, algumas parcerias foram feitas com instituições como o Detran, Fundo de Promoção Social e Sejusc. No entanto, mesmo com o dinheiro, cerca de R$1.900.000 foram devolvidos porque os projetos não puderam ser executados. Nesta quarta-feira, os dirigentes do DPTC que foram exonerados comentaram sobre as dificuldades enfrentadas pelo departamento. O ex-diretor explicou que eles conseguiram os recursos, mas quem administrava era a Secretaria de Segurança Pública,
que priorizou outras ações, como a aquisição de novas viaturas, por exemplo. Sem autonomia administrativa, o prejuízo para a população é imenso. Traficantes deixam de ser presos ou mantidos presos por falta de um laudo pericial que constate que ele está traficando droga sintética, que hoje o Amazonas não faz. O cidadão aí amargando na fila para tentar tirar uma carteira de identidade, onde a gente demora cerca de 60 dias na capital para entregar. E diversos outros crimes deixando de ser solucionados, gerando esse clima de insegurança e esse caos no estado do Amazonas. E detalhe, eu falo estado do Amazonas, mas é sempre pensado segurança pública como Manaus, só capital. Esquecem que lá em Tabatinga, por exemplo, que é uma região da entrada de drogas, nós não temos um núcleo de criminalística, onde recentemente o promotor nos mandou um ofício dizendo que 18 traficantes seriam soltos por falta de laudo pericial. Infelizmente, essa é a política de segurança pública que o Estado oferece para o interior do Estado, ou seja, abandona os nossos conterrâneos do interior. Enquanto isso, casos como o de Andressa continuam sem resposta. Nós temos minha esposa orando, pedindo para Deus anunciar o caminho da polícia para encontrar, para mostrar, porque a gente poder ter uma paz, um pouco o coração aqui, a nossa família, nossos filhos aqui, netos. Porque realmente agora a gente olha para as crianças e às vezes a gente chora por causa que a gente não vê a nossa filha. E eles ficam chorando, às vezes pedindo a mãe, e nós não ficamos sem resposta para dar para essas crianças, entendeu? E eu peço ajuda, né, da autoridade, poder ajudar, né? Eu peço em nome de Jesus, porque eu sou mãe, né? Eu sinto que eu estou passando. É saber o que foi, né, que aconteceu com a minha filha, né? A gente não sabe, né, o que foi que aconteceu. E a Secretaria de Segurança Pública divulgou os nomes dos substitutos. São eles: para o cargo de diretor do DPTC, está nomeado o perito Carlos Marlon Alencar Queiroz. O Instituto de Identificação será dirigido pelo perito José Saraiva Soares e o Instituto de Criminalística pelo perito Mahatma Araújo do Porto. O nome para o ML ainda está sendo avaliado. A Secretaria informou ainda que eles não teriam pedido para sair dos cargos e sim foram substituídos. E a gente continua falando do caso da Andressa Castilho, a mulher que desapareceu depois de visitar o companheiro no presídio. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado está confirmando a morte do detento Daniel Ferreira Chaves, principal suspeito de ter matado a jovem. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Thea, muito bom dia para você. Como o corpo do jovem Daniel foi identificado? Quais são os detalhes que você tem nesse caso? Olha, Adriane, a novidade em relação a esse caso, né, é que apareceu uma gravação, um vídeo onde o Daniel aparece realmente sendo ameaçado e esquartejado, né? Esse vídeo tem inclusive outros suspeitos, né, que vão ser investigados agora pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado. E esse vídeo é uma pista importante para a morte do Daniel. DRCO ainda considera que Andressa pode estar viva, que existe uma chance, mas essa chance é um pouco pequena. Bem, só para vocês entenderem mais ou menos o caso, a Andressa sumiu no dia 28 de novembro, né, do ano passado. Ela foi para o Complexo Penitenciário Anísio Jobim levar comida para o companheiro e ela saiu de lá 9h58 da manhã. Esse é o registro, né, de dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, da saída da Andressa, né, porque todas as saídas são registradas. Depois disso, existem testemunhas que dizem que a viram conversando com um jovem e em o DRCO tem inclusive imagens dessa conversa, teria acontecido embaixo de uma mangueira ali na área externa dos presídios. E a partir daí, Andressa não foi mais vista. Esse jovem seria justamente o Daniel Ferreira, que foi identificado agora nessas imagens pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Daniel Ferreira é o principal suspeito, por quê? Porque existe uma gravação em áudio de pessoas ameaçando o Daniel e dizendo, né, querendo saber se ele realmente havia matado a Andressa Castilho, qual teria sido o motivo. Daniel é um ex-detento, certo, do sistema prisional aqui do Amazonas, mas ele fazia vários serviços ali na área do IPAT, na área do Compage.
Inclusive, ele tinha acesso direto e restrito à área do semiaberto, onde fica uma espécie de fazenda, né? Onde são feitos ali treinamentos, que são treinamentos laborais para os presos, para os presidiários. Justamente nessa área, em uma das buscas, foi que o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, depois de identificar aí esse vídeo, esse áudio em que as pessoas estão ameaçando o Daniel e onde ele inclusive nega que tenha matado a Andressa Castilho, né? Já existia aí a suspeita da polícia de que o Daniel tivesse sido morto, esquartejado nessa área, e foram feitas intensas buscas. Nessas buscas, a polícia conseguiu identificar alguns objetos muito importantes. Tem uma machadinha que aparece em fotos que foram enviadas, que foram coletadas, né, pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Tem um tijolo, o mesmo tijolo, e agora apareceu esse vídeo, onde o Daniel realmente aparece sendo morto. A polícia conseguiu identificar o Daniel, os familiares do Daniel conseguiram identificar ele, e a polícia não tem mais dúvida de que realmente ele foi executado pela possível morte da Andressa. Isso é uma pista muito importante, inclusive quando a gente foi conversar com os pais da Andressa, né, a gente sabia que a própria delegacia havia dito que precisava dos exames de DNA, porque se conseguisse ali com os exames de DNA comprovar que o Daniel esteve nessa cena do crime, os indícios de que ele seria um suspeito pela morte da Andressa cresceriam ainda mais. Agora, com esse vídeo, o departamento tem a certeza de que o Daniel realmente está morto, agora precisa investigar o que levou à morte do Daniel. Que informação foi essa de que ele teria sido responsável pela morte da Andressa? O corpo do Daniel ainda não foi encontrado. A polícia acredita que o corpo dele possa ter sido jogado em uma área um pouco mais distante da mata ou possa ter sido jogado, inclusive, até para os animais. A polícia realmente já sabe quem responsabilizar pela morte do Daniel, mas essas investigações elas vão continuar até chegar na causa da morte do Daniel. Porque se a causa da morte do Daniel foi uma provável morte da Andressa, ele foi ou sabia de alguma coisa sobre a morte da Andressa, esse caso, claro, começa realmente a chegar perto do fim e a conseguir, a dar um esclarecimento para essa família que, como a gente viu agora há pouco, só quer saber o que realmente aconteceu com a filha deles. Com todo direito, né, Thea? Agora, além desses casos que aconteceram possivelmente ali no entorno dos presídios, ontem outros corpos foram encontrados também nessa mesma região. Já se identificou quem são essas pessoas que morreram ali e que os corpos foram encontrados nos ramais ali dos presídios? Olha, Adriane, pelas informações preliminares que eu tenho, né, não tem o nome das pessoas que estavam lá, mas tem todas as características de como esses corpos foram encontrados. A gente sabe que aquela área ali do presídio, inclusive, eu já tinha feito uma matéria recentemente sobre isso, é uma área muito frágil. A gente tem ali aquele controle que é feito na BR-174, controle inclusive da Força Nacional. No entanto, a própria Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, ao fazer as varreduras, descobriu que existem várias trilhas que dão acesso aos presídios. Trilhas que dão acesso para a M010, trilhas que dão acesso à comunidade da BR-174. Então é por isso que essas duas pessoas que foram encontradas mortas no ramal do Areal, que fica no quilômetro 10 da BR-174, podem ser sim do regime prisional. Essa é uma hipótese que a polícia está trabalhando, né? Até porque esses corpos foram encontrados com características muito específicas. Olha só, um dos homens, de acordo com a polícia, foi atingido com 10 tiros. Os tiros atravessaram os joelhos, a cabeça e o tórax. A outra vítima, que também não foi identificada, foi morta com 6 disparos nas costas, nos joelhos e também um tiro que atravessou a orelha e o crânio. São detalhes que foram repassados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que está investigando esse crime. No local do crime, a polícia também encontrou mochila com roupas, com 2 pares de sandálias, com escovas de dente, creme dental e desodorante. E próximas vítimas também foi achado um cordão. São pelo menos 18 cápsulas de fuzil 556 e todos esses objetos foram recolhidos à perícia para análise. Justamente por conta dessas características do crime, características de execução, por conta dessa mochila que tinha escova de dente, que tinha alguns objetos
pessoais, né, é que a polícia suspeita que talvez essas vítimas viessem do sistema prisional, estavam fazendo aí esse atalho, cortando o caminho para poder sair diretamente na comunidade, né, estavam tentando se evadir ali do sistema prisional, não se sabe por que eles não quiseram se identificar e eles podem ter sido pegos ali pelo meio do caminho e terem sido executados por algum motivo qualquer, né? Esse crime realmente vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, as pessoas vão ter que ser interrogadas e a gente aproveita para levantar aqui uma questão muito séria, que é a questão desses atalhos. De que adianta ter a Força Nacional na frente da BR-174, impedindo a passagem de todo mundo, controlando a assinatura dos presos do sistema semiaberto, se eles podem sair por outras trilhas, né? Trilhas, inclusive, que podem ter sido usadas para levar aí a Andressa, o corpo da Andressa, ou até outros presos que desapareceram do sistema prisional. Isso é uma questão muito séria que precisa ser investigada. No caso também dessas balas de fuzil, né, do trabalho da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a gente também faz questão de relembrar que depende da perícia. E agora, com essa crise da perícia, a gente espera que realmente essa mudança, já que o secretário de Segurança Pública acredita que sim, né, a gente espera que essa mudança traga uma melhoria no trabalho e que essas perícias possam ser feitas da forma mais rápida possível, porque o trabalho da polícia depende realmente muito disso. O trabalho dos peritos também depende de muitas coisas, depende de material, depende de aquisição de equipamentos, mas o que a gente da sociedade quer é ver tudo funcionando direitinho. Com certeza, Ana, não adianta colocar a Força Nacional na entrada do ramal e fazer vista grossa para as partes dos fundos, daqueles ramais que já são conhecidos, né? Todo mundo sabe que eles de fato existem, inclusive os presos do semiaberto costumam utilizar até para lazer em fim de semana. Há notícias de que isso costuma acontecer naquela região. Então é importante que além da frente do ramal, ali no quilômetro 8 da BR-174, também nas partes do fundo, das laterais, dos presídios, que são vários ali naquela região, haja esse reforço. Obrigada pelas informações, Thea. Em uma região com poucas opções de lazer e educação para crianças e adolescentes, um prédio que poderia resolver esse problema está completamente abandonado no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. No local funcionava o projeto Cidadão do governo do estado, mas agora virou um espaço para criminalidade. Segundo os moradores, o local foi desativado em 2015. O projeto Jovem Cidadão oferecia cursos e atividades para crianças no contraturno escolar. Agora, o prédio é frequentado por outro tipo de público. Os marginais do bairro. Na verdade, isso aqui é um ninho, entendeu? Não se pode dizer assim, em geral, mas a maioria, 99,99%. Sem receber outra destinação do poder público, o prédio foi saqueado. Fios, lâmpadas, até as telhas começaram a desaparecer. A água parada favorece a reprodução de mosquitos e coloca em risco a saúde dos alunos que estudam ao lado do terreno abandonado. Isso aqui estava abandonado já, mas sem segurança. O que vinha correndo estava bonito, o prédio estava todo estruturado, com ar-condicionado, computadores, bacia sanitária, pia, telhado. Só que de dezembro para janeiro, isso aqui ficou o caos. Enquanto um espaço desse tamanho é desperdiçado, o bairro Armando Mendes segue carente de equipamentos públicos e áreas de lazer. Não faltam sugestões de como ocupar o prédio do extinto Jovem Cidadão. Essas crianças, elas vão crescer, elas vão precisar de um projeto desse daqui a alguns dias, né? E olha aí o projeto, o que aconteceu? Cadê o povo que trabalhava aqui? Ou quem inventou esse projeto? Cadê ele, né? Um espaço bonito desse aqui podia ser usado para quê, por exemplo? Uma escola de tempo integral. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, informou que vai verificar a situação de todos os prédios onde funcionou o projeto Jovem Cidadão e só a partir disso vai definir um novo uso para os espaços. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: preço idêntico vira alvo de investigação. A apuração sigilosa do Ministério Público investiga a possível combinação de valores na venda de combustível. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E qual seria a reação se um funcionário seu faltasse a cada 4 dias de trabalho? Pois foi isso que alguns vereadores e deputados fizeram em 2017. Confira.
Em 2017, a Câmara Municipal de Manaus realizou 125 sessões ordinárias, sempre às segundas, terças e quartas-feiras. O campeão em faltas foi o vereador Isaac Tayá, do PSDC, com 35 ausências, ou 28% das sessões. Em segundo lugar, aparece Davi Reis, do PV, com 22 faltas. E em terceiro, Irã Nicolau, do PSD, com 20 faltas. Na outra ponta da lista estão 3 vereadores com 100% de presença nas sessões. Professor François, do PV, professor Samuel, do PHS e Rosinaldo Bual, do PSB. Na Assembleia Legislativa, alguns deputados tiveram baixa participação nas 126 sessões do ano porque precisaram se licenciar do cargo. É o caso de Davi Almeida, que assumiu o governo interino, e Bosco Saraiva, atual vice-governador. Tirando os dois, a lista de faltosos é encabeçada por Platini Soares, do DEM, com 33 ausências, ou 26% das sessões. Em seguida, vem Augusto Ferraz, também do DEM, com 31 faltas, e Dr. Gomes, do PSD, com 29. Nenhum dos deputados esteve em todas as sessões do ano. O mais assíduo foi Sabá Reis, do PR, presente em 99% das sessões. Depois dele vem Orlando Cidade, do POD, e José Ricardo, do PT. Esses números foram retirados do portal da Transparência da Câmara Municipal e do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da Assembleia. Dos mais faltosos da Câmara Municipal, apenas 2 vereadores se justificaram. Davi Reis, do PV, e Irã Nicolau, do PSD. Eles disseram que faltaram às sessões por causa de compromissos importantes referentes aos mandatos ou assuntos particulares. Informaram ainda que as faltas não influenciaram no andamento dos trabalhos da casa. Já o vereador Isaac Tayá, do PSDC, não respondeu à nossa produção. Nós ainda tentamos entrar em contato com os deputados Platini Soares e Augusto Ferraz, do Democratas, e o Dr. Gomes, do PSD, que foram citados na reportagem, mas também não tivemos nenhuma resposta. E esse tipo de falta acaba sendo um escândalo para a gente, né? Esses vereadores e deputados recebem um bom salário, bem acima da média do que se tem hoje no Estado, e ainda assim faltam. Eles têm a obrigação parlamentar de estarem nas sessões plenárias apenas 3 dias por semana. O vereador de segunda a quarta, o deputado de terça a quinta, e ainda assim não aparece. O detalhe, esse ponto precisa ser registrado só pela parte da manhã, que é o ponto dentro das sessões plenárias, onde há o ordenamento do dia, onde os projetos são apresentados, onde a pauta do parlamento é discutida. Nos demais dias da semana, eles têm toda essa liberdade para estarem representando o parlamento ou fazendo suas atividades pessoais e políticas dentro da cidade e no interior também. Então, e o detalhe também é que essa falta que é justificada lá por motivo de força maior não precisa de nenhuma outra justificativa, de um detalhamento do que seria esse motivo de força maior. E, consequentemente, eles acabam não tendo nenhum tipo de desconto nos seus salários, como seria o desconto de qualquer outro profissional que trabalhasse numa empresa privada, por exemplo. E a partir desse mês, os usuários do transporte coletivo que utilizam o cartão Passa Fácil vão poder recarregar o cartão por meio de transferência bancária. Com a nova opção, os créditos vão estar disponíveis em até 24 horas. Os passageiros podem comprar créditos nos postos do Sinetran ou pela internet. Pagamento por boleto bancário, os créditos levam 48 horas para cair no cartão Passa Fácil. Agora, na modalidade transferência, pode cair no mesmo dia ou no máximo em 24 horas. O supervisor de tecnologia do Sinetran explica a novidade. Depois que acessar o endereço que o usuário já conhece, aí ele vai entrar na opção de comprar crédito em dinheiro para a pessoa física. E antes ele só se deparava com 2 opções, com o pagamento através de boleto bancário do Banco da Ecoval ou do Banco do Brasil. Na verdade, agora é essa terceira opção aqui, Fast Cash. Opção chamada Fast Cash, que é nada mais que um débito em conta ou transferência bancária, feita de forma automática através do nosso site e não tem nenhum custo para o usuário. Lembrando que nessa opção ele só vai poder comprar quem é estudante, tem direito à meia passagem, e que tem acesso ao Passa Fácil. Para quem não tem acesso ao computador e queira fazer pelo celular, dá para fazer também? Dá para fazer sim, através do nosso aplicativo Cadê Meu Ônibus, que já é um aplicativo que já está aí há mais de 1 ano no mercado.
E a Polícia Civil está desde as primeiras horas do dia de hoje cumprindo alguns mandados de prisão pelo crime de furto de serviços. A gente tem informações de 10 presos até agora. Os crimes em questão são praticados por pessoas físicas e empresas. A gente traz os detalhes desse assunto ainda nessa edição, que vai trazer também, logo depois do intervalo, a nossa interação com a Rádio FM O Dia. Você vai ver que o bom motorista pode ter descontos no IPVA. Vamos também trazer informações da área de saúde. É um instante só, não saia daí.